baixar um pouco, porque eu sou grandão. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para as nossas reflexões. E agradeço a Márcia e toda a diretoria da casa por acreditar e confiar na gente. Eu costumo dizer que eu não venho fazer palestra, eu venho refletir com vocês, tá? Então, se alguém tem vontade de colocar alguma coisa, também pode. Nós só não podemos prolongar muito, porque nós temos 25 minutos apenas, né? Mas o assunto que eu pretendo estar falando hoje, ele dá sequência, né? São dois assuntos, que é o vigilância cristã, vigiai e orai. E o segundo é a oração dominical. Eu, antigamente, na época que eu ainda não era espírita, para mim oração dominical era a oração de domingos. Vocês pensavam assim também ou não? A gente achava que a oração dominical é de domingo, né? Na verdade não é. Ela passou a ser a oração dominical porque os apóstolos chamavam Jesus de Senhor, né? O que em latim significa Dominus. Então ficou oração dominical. Mas o primeiro assunto, as recomendações de Jesus: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Recomendação de Jesus que está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiar significa estar alerta, atento. E o que vigiar? Será que todos nós temos ideia do que vigiar? A recomendação de Jesus, sem dúvida, se refere ao que é espiritual. Muitas vezes nós fazemos as orações apenas pensando no material, mas se a gente se completar espiritualmente, com certeza, aquilo que necessitamos de material não vai faltar também. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Por isso Jesus até disse: se meu Pai alimenta as aves que estão nos céus, quanto mais a vocês. Se o lírio do campo é tão belo, tão lindo, mais ainda do que tudo aquilo que Salomão tem. Vocês sabem que o rei Salomão era uma vestimenta, né? Maravilhosa, mas os lírios dos campos eram mais lindos ainda. Então, se Deus dá isso tudo à natureza, quanto mais a cada um de nós. Nossa vida é fundamentalmente espiritual, também está ligada ao plano material. Portanto, devemos estar alerta, vigilante com a própria vida e tudo e a todos. Vigiar o quê? Será que nós temos ideia do que precisamos vigiar? Observando e analisando do ponto de vista espírita cristão, devemos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos atos.
porque são essas situações que nos fazem fraquejar. São essas situações que nos levam ao sofrimento, sofrimento que nós mesmos acabamos por buscar. Como eu já disse outras vezes, em qualquer situação que uma pessoa se coloca diante da gente, a gente já tem todo aquele sentimento de raiva, de ódio. Isso nos faz cair. E quando a gente tem esses tipos de sentimentos, a gente vai atrair espíritos inferiores. Esse é o ponto ainda maior que Jesus nos pede para vigiar: nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos, nossos comportamentos. Para que vigiar? Para não cairdes em tentação. É a finalidade apontada por Jesus. Não é para conhecer e criticar, ou para temer e agredir, mas para procurar evitar o erro e corrigi-lo. Vigiemos, pois, ou seja, estejamos atentos. Então, observar: eu errei, eu vou tentar me corrigir, sem revolta. Não há necessidade, que muitas vezes um erro da gente leva a certas complicações e drásticas, ou não. Aí a gente se desespera, e quanto mais a gente se desespera, mais difícil fica para a gente resolver a situação e corrigir. O importante, primeiro, é a gente entender e aceitar que errou. Segundo, me arrepender. Se eu prejudiquei alguém com o meu erro, o arrependimento apenas não é tudo. É necessário que eu possa ressarcir o prejuízo que eu dei a alguém, espiritualmente, moralmente, e se for material, também não nos liga a uma situação moral. Então, essa é a necessidade, e da gente estar sempre vigilante. E vigilante a nós mesmos, para não virmos a ensejar sintonia fluídica ou mental com os espíritos inferiores, encarnados ou não. Por que encarnados ou não? O encarnado, nós estamos vendo, nós estamos próximo deles. Podemos entrar numa sintonia e rever uma situação. E o desencarnado? A gente vai abaixando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e eles vão se apoderando. Eles passam a dominar a gente. Então vejam a importância dessa vigilância que Jesus diz. Para não errarmos na resposta a dar aos estímulos e provas naturais que a vida terrena nos enseja. Exemplo: fazer o bem e não reagir ao mal com o mal. É a coisa mais difícil, né? Eu, ontem, passando por um cruzamento, um cidadão, apressado, ansioso, ou poderia estar, a gente tem que entender essa situação, ele poderia estar com algum problema, e ele cruzou, eu já estava no meio da esquina,
ele ainda ergueu o braço dizendo alguma coisa para mim. Qual seria a nossa reação diante de uma situação dessa? Eu não falei nada, nem dei sinal para ele, mas depois eu fiquei pensando, se ele descesse do carro e viesse me ofender, o que eu poderia dizer para ele? Talvez eu mereça, é o que eu penso, né? Talvez eu mereça ser ofendido, mas é aquela mesma situação, quando Jesus diz, se você tomar um tapa no lado direito, vire também à esquerda. Ele não pediu para sermos masoquistas e apanhar duas vezes, não é isso não, é mostrar o outro lado. Então, na hora eu pensei assim, eu poderia dizer isso para ele, talvez eu mereça realmente ser ofendido, todas essas palavras que você está me dizendo, mas eu posso te perguntar uma coisa? Você viu a placa lá? Pensei eu, seria bem mais simples, mas será que se ele realmente descesse, seria dessa forma que eu iria agir? Ou cada um de vocês também seria essa mesma forma? Mas infelizmente a gente age sempre da forma errada e pode trazer complicações. Quantos casos que a gente não vê não só em Piracicaba, mas em vários, principalmente em São Paulo, de pessoas que numa situação dessa uma acaba matando a outra. Quanta coisa que a gente pode evitar, né? E também a vigilância aos outros, para não acompanharmos seus erros, para não deixarmos que nos prejudiquem espiritualmente, para ajudá-los no que pudermos. Então, a pessoa errou, tentando nos prejudicar, e principalmente, mesmo que seja material, a gente vai entrar numa sintonia que isso afeta espiritualmente. É isso que a doutrina nos passa, né? E aí, quando Jesus comentou sobre isso com os apóstolos pediram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Isso vocês conhecem, né? Essa passagem no Evangelho. Ensina-nos a orar. Então essa é a oração dominical que eu disse para vocês. Por que dominical? Conforme vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, e Lucas, capítulo 11, versículo de 2 a 4, Jesus ensinou aos discípulos uma oração. Ela é conhecida como o Pai Nosso. Por que começa com essas palavras? Mas também é chamada de oração do Senhor. Oração dominical, porque os discípulos chamavam Jesus de Senhor, Dominus em latim, como eu disse, né? E Allan Kardec fez um comentário sobre esta oração. Essa aqui eu vou até ler a maior parte ainda para vocês, para ver que nós fazemos a oração do Pai Nosso decorados. Nós recitamos o Pai Nosso, todos nós. Não sei, pode ser, desculpa se eu estou errando, pode ser que tenha alguém aí que realmente pensa, que realmente reflete sobre as palavras do Mestre Jesus. E aqui é um resumo que a gente faz do que Kardec coloca sobre a oração do Pai Nosso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28,
que o codificador comenta que nesta oração encontramos um resumo de todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Eu confesso que até eu pesquisar tudo isso, eu não pensava dessa forma. Eu recitava como todos que a gente conhece aí, recita o Pai Nosso. E olha a reflexão que Kardec faz a esse respeito. O pedido das coisas necessárias à vida, o princípio da caridade. Em seguida, ele examina uma por uma das proposições do Pai Nosso, que nós agora estamos aqui colocando, resumido, porque ela pega bem lá o capítulo todo, então ele começa assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai, Jesus nos faz reconhecer a existência do Criador e ensina como nos dirigirmos diretamente a Ele, com confiança, como Pai amoroso que é, pois vela com previdência e solicitude por toda a criação. E quando se diz por toda a criação, não é só nós humanos, é também os animais, é também as plantas. Quando a gente vê o tempo assim, vai chover, mas justo hoje, é uma criação de Deus essa água, que cai, que vai higienizar o nosso corpo, vai saciar a nossa sede, vai fazer com que produza alimentos. E a gente muitas vezes reclama, mas justo hoje. Nosso, Pai nosso que estais no céu, nosso, de todas as criaturas, saiamos do egoísmo para reconhecer nos outros filhos de Deus também, com os mesmos direitos que nós. Todos nós temos direito perante os homens, direito espiritual, mas é preciso a gente seguir os ensinamentos daquele que é nosso modelo e guia, que é Jesus, para que a gente realmente possa dizer: sou merecedor desse direito que Deus me dá, por isso Ele me deu ainda o livre-arbítrio. Que estás no céu. Deus é espírito do plano espiritual, onde fundamentalmente está, irradia por todo o universo, desde que nos coloquemos em sintonia, poderemos sentir as emanações divinas a qualquer hora e em qualquer lugar. Todos nós já ouvimos que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui no ar. O ar que nós respiramos é Deus. O alimento que comemos é Deus, saiu de lá da terra. Deus está lá também na terra, está nos nossos lares. Devemos fazer tudo para aceitar Deus nos nossos lares.
E com certeza Ele estará fazendo com que a gente sinta a paz. O que é muito difícil, a gente conseguir a paz, não? A gente fica na ansiedade, quer resolver as coisas logo. Vamos lembrar que amanhã é hoje. Sabiam disso? Amanhã é hoje. Se eu quero colher amanhã, eu tenho que plantar hoje. Se eu quero ficar olhando para trás, para ver tudo o que eu aprendi e não para reclamar, porque quando eu reclamo eu não saio do lugar, eu vou ficar eternamente me lamentando. Santificado seja o teu nome, que nós e todos os seres louvemos a Deus. Cego é o que não reconhece nas suas obras, orgulhoso aquele que não o glorifica, e ingrato o que não lhe rende graças. A primeira coisa do dia: obrigado, Senhor, eu abri meus olhos. Obrigado, Senhor, eu posso andar. Eu tenho meu corpo perfeito. Minhas pernas me levam aonde eu necessito ir. Meus ouvidos e meus olhos permitem eu ver e ouvir a tua natureza que nos encanta. Venha a nós o teu reino, já foi, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sem o cumprimento das leis divinas, que traduzem a vontade de Deus, não conseguiremos instalar em nós, em todos e em tudo, ao nosso redor, uma vida espiritualizada, correta, bondosa. Por isso precisamos estar dispostos a aceitar e cumprir as leis divinas. Não vou falar, porque eu até já falei para vocês sobre isso, né? Seguir toda a lei e aceitar Deus realmente sobre nós. Ele nos comanda e só vai fazer o que é de bom para cada um de nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que Deus não nos deixe faltar tudo aquilo que Ele nos proporciona dentro do universo e que é fundamental para a vida. É o que pedimos, não é o que todos nós pedimos? Pedimos o pão, mas se eu não trabalhar, se eu não lutar por ele, e para isso eu vou pedir forças a Deus para isso, né? Então ele, continuando aqui o Kardec, né? Porém, será com o nosso trabalho que tiraremos do universo o que for necessário a cada um de nós. Portanto, que não nos falte igualmente os meios para trabalhar, saúde, inteligência, vontade. E como nem só de pão vive o homem, que Deus nos conceda também o sustento espiritual, conhecimento, fé, amor e os meios de trabalhar no campo do espírito para obtermos tudo isso. Só comentando aqui, fé é trabalho. Fé não é eu acredito, não é isso. É trabalho, é amor, é eu colocar o amor acima de tudo. Não adianta eu dizer para minha esposa, ou a esposa dizer para o esposo, ou para os filhos, eu tolero. Chegar lá em cima e dizer, eu tolerei.
Mas você amou? Devemos tolerar, mas amar. E nesse caso, eu já disse aqui, acho que na última palestra, tolerar e amar. Você não consegue dar um abraço? Faça aquilo que você pode fazer, que você está demonstrando amor. Aquilo que você pode fazer. E o amor está sendo demonstrado. E também não adianta carinho. Dou carinho, dou tudo, mas não mexe uma palha para ajudar nas necessidades. Se é dentro da família, deixa passar fome. O que adiantou o carinho? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Da última vez eu falei sobre isso aqui também. Só isso aqui, eu não falei toda a oração. A gente mente para Deus, né? Ou não? Quando eu digo isso, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu perdoo realmente? E aí Kardec segue assim: sendo imperfeitos, erramos. Por isso, pedimos que Deus nos dê novas oportunidades, o perdão. E nos dispomos também a dar novas oportunidades aos que falharem conosco, pois eles também são falíveis e precisam, como nós, de compreensão e ajuda. Isso é verdade ou não? Então, quando eu digo para Deus, assim como nós perdoamos, eu estou abrindo meu coração para Deus, só que Ele já conhece o meu sentimento. Então não adianta eu querer mentir, Ele já me conhece. Então nós é que precisamos aprender essa reflexão. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal resulta da própria imperfeição de que ainda somos portadores. Ela é que enseja afinidade com o que é inferior. Pedimos então que não sejamos expostos a situações perigosas demais ou a influências muito negativas, que dê forças para lutar e vencer, se for necessário, enfrentarmos estas situações e influências, que pouco a pouco possamos ir nos aperfeiçoando, libertando-nos das nossas más tendências. É o recado que Allan Kardec nos dá, falando dessa maravilhosa prece que talvez não soubemos ainda o valor que ela tem. Tudo o que pedimos nessa prece, não é necessário eu me alongar com prece nenhuma, porque quando Jesus disse, os apóstolos perguntaram a ele, disseram a ele, ensina-nos a orar, ele disse, não faça como os hipócritas e fariseus, que ficam nas esquinas orando para que todos vejam que eles estão orando. Nem precisa ficar falando em voz alta para que todos te ouçam. Fecha-se no teu aposento, peça a Deus, faça a sua prece em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Muito obrigado e desculpa de eu tomar o tempo de vocês mais uma vez.